Bom dia, bom dia. Bora cuidar da vida. Tô aqui, voltei a fazer as lives aqui, né? Estou voltando. Hoje é um recomeço, né? Eu tinha um outro Instagram, onde eu tinha mais seguidores e lá eu fazia lives e agora eu consegui chegar mais de 1.000 inscritos nesse daqui para poder fazer lives com vocês também. Falar do Senhor Jesus, né? Ler a palavra, compartilhar. E a palavra que eu vou ler hoje é 2 Crônicas 20. Eu vou começar a ler a partir do versículo 14. É para você, essa palavra de hoje, é para você que está passando por alguma guerra, sabe? Uma guerra interna, uma guerra espiritual, uma guerra física mesmo, passando por situações que são situações de guerra na sua vida. E aqui em Josafá, né, 2 Crônicas, a história de Josafá mostra alguns passos, algumas coisas que a gente pode fazer para sair bem dessa guerra, né? Porque é isso, a gente tem que buscar meios de sair dessa situação que a gente está vivendo, né? Então, eu vou começar a ler e a gente vai seguir. Ó. Então, 2 Crônicas 20, a partir do versículo 14, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Não precisa. Deixa eu colocar aqui. 2 Crônicas 20, de 14, vou digitar aqui. Em diante, vou colocar de 14 em diante. Então, é isso, olha só. Então, no meio dessa grande multidão, o Espírito do Senhor apoderou-se de Jaziel, filho de Zacarias, filho de Banaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, um levita da linhagem de Asaf. Prestai, olha o que o Espírito falou. Prestai atenção, disse ele. Homens de Judá e de Jerusalém. E tu, rei Josafá, presta atenção também. Deus está falando, né? O Espírito Santo está falando. Eis o que vos diz o Senhor. Não temais. Não vos deixeis atemorizar diante dessa multidão imensa, pois a guerra não compete a vós, mas a Deus. Olha que palavra, a guerra, essa guerra que você está passando, que você está vivendo, não compete a vós, mas a Deus. Então isso aqui já é um convite. Convite para quê? Para você entregar a sua vida para o Senhor, entregar essa guerra para o Senhor, porque ela não é sua, né? É o Senhor que faz. A gente não pode guardar mágoa, rancor de ninguém, né? Não é o Senhor que Ele não quer que a gente faça com as nossas próprias mãos nada. É Ele que faz. A gente só tem que ser obediente. E vamos lá, ó. Amanhã, olha o Espírito falando ainda. Ireis descer para atacá-los. Vede, eles subirão pela colina de Cis e os encontrareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Não tereis que combater nesse caso. Colocai-vos lá, só fica lá onde o Senhor pediu para você ficar. Olha só, você não precisa combater. E permanecei lá para contemplar a salvação que o Senhor vos concederá. Não temais, Judá e Jerusalém, nem tenhais pavor. Saí-lhes amanhã ao encontro, e o Senhor estará convosco. Olha que coisa maravilhosa, quando a gente tem a certeza que o Senhor está conosco nessa guerra, nessa batalha, nessa situação que você está vivendo, vai sem medo.
Não tenhas medo nem pavor, porque eu estarei contigo, o Senhor estará convosco. Só faça o que o Senhor pediu para você fazer, esteja aonde o Senhor pediu para você estar, né? Porque a gente tem que estar aonde o Senhor pediu para a gente estar, fazendo aquilo que Ele quer que a gente faça. Então, não tereis que combater nesse caso, essa guerra que você está vivendo. Você não precisa combater. Olha o que o Senhor está falando. Colocai-vos lá e permanecei lá, onde o Senhor pediu para você estar, para contemplar a salvação que o Senhor vos concederá. Não temais Judá e Jerusalém, nem tenhais pavor. Saí-lhes amanhã ao encontro e o Senhor estará convosco. Porque o Senhor, quando Ele está conosco, a gente tem fé, acredita que o Senhor está conosco diante dessa batalha, dessa situação que a gente está vivendo, a gente vai sair vencedor. Acredita. É a palavra que eu estou lendo aqui. 2 Crônicas 20, a partir do versículo 14. Agora eu vou para o versículo 18, que diz assim, ó, Josafá prosternou-se com o rosto por terra diante dessa palavra do Espírito Santo e toda Judá. E os habitantes de Jerusalém fizeram o mesmo, em adoração diante do Senhor. Então, o Senhor deu uma palavra, deu um direcionamento, e o que eles fizeram? Eles adoraram. Eles se prostraram diante do Senhor e adoraram. Então, já é um caminho aqui, né? Pede direção ao Senhor. O Senhor falou, faz o que o Senhor pediu para fazer e adora. Viva como se aquilo já fosse real, porque você acredita que o Senhor é poderoso para fazer. Se Ele te deu uma direção, fica na posição que Ele pediu para você ficar. E adore em meio a essa guerra, essa batalha que você está passando. Aqui está dizendo, adore ao Senhor em meio a tudo isso. É uma chave já aqui, ó. Adore ao Senhor. Então, eles adoraram diante do Senhor. Os levitas da linhagem de Cate e de Coré levantaram-se para louvar ao Senhor. Então, eles adoraram o Senhor. Olha a chave. E depois eles louvaram ao Senhor, louvaram o Deus de Israel em alta voz. Então, você está passando por uma batalha, uma guerra? Adore ao Senhor. Louve ao Senhor, porque o inimigo ele bate em retirada. O Senhor está dando a chave aqui para a gente vencer as guerras da nossa vida. Não é lutando contra homens de carne e sangue que a gente vai vencer nada. É fazendo aquilo que o Senhor está mostrando que a gente tem que fazer. Pediu direção, Ele mostrou, falou para você fazer tal coisa, vai ficar naquele lugar, é aquilo que você tem que fazer. Você vai adorar, mesmo nessa guerra que você está vivendo, nesse conflito. E você vai louvar a Deus. Louva ao Senhor. No dia seguinte de manhã, puseram-se a caminho para o deserto de Tícoa. Na partida, Josafá disse-lhes, escutai-me, homens de Judá e de Jerusalém, ponde vossa confiança no Senhor e estareis seguros. Em quem você tem colocado a sua confiança? Me diz aí, comenta. É no Senhor? Porque se você está colocando a sua confiança em você, no que você pode fazer, na sua inteligência, no seu trabalho, no seu carro, na sua casa, né? No que você pode fazer, né? Eu quero fazer isso e aquilo. Tá errado. Tá aqui falando, ó. Escutai-me, homens de Judá e Jerusalém, ponde vossa confiança no Senhor. É nele. E estareis seguros. Coloque essa certeza no seu coração, que se você colocar a confiança no Senhor, você estará seguro, segura. Crede nos seus profetas, crede nos seus profetas e tudo vos correrá bem. E tudo vos correrá bem. Acredita na palavra que foi profetizada para sua vida, naquela palavra que o Senhor te deu e siga firme, fazendo a sua parte. E seguindo esse caminho aqui de adoração, de louvor, de confiar no Senhor, que você vai vencer essa batalha que você está passando. Confia no Senhor, crede nos seus profetas e tudo vos correrá bem. Em seguida, depois de se ter entendido com o povo, né, ele falou e o povo entendeu, ele designou os cantores, que revestidos de ornamentos sagrados haveriam de marchar à frente do exército, cantando
cantando, ou seja, louvando ao Senhor em meio à guerra. Louvor, gente, é louvor, cantando. Louvai o Senhor, pois sua misericórdia é eterna. Louvai ao Senhor, porque em meio ao louvor você vai vencer essa guerra que você está passando aí na sua vida. Louve ao Senhor de todo o seu coração, louve. Mas é isso, ó. Louvor, adoração, acreditar que o Senhor é poderoso para lutar essa guerra. E essa guerra não é sua, é dele. Coloca nas mãos dele e ora, e jejua, e faz aquilo que o Senhor pediu para você fazer. Se posiciona em oração, em louvor, que o Senhor vai lutar essa guerra para você. Louvai o Senhor, pois sua misericórdia é eterna. O Senhor é misericordioso, né? Glórias e louvores a ti, Senhor. No momento em que era entoado esse canto de louvor, esse cântico de louvor, o Senhor fez cair numa emboscada. Olha só, enquanto eles louvavam, o Senhor fez cair numa emboscada os amonitas e os moabitas e os habitantes da montanha de Seir, que tinham vindo atacar Judá. Então, seus inimigos, né? Aquilo que está acontecendo na sua vida, seja espiritual, seja carnal, seja uma doença, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas o Senhor, Ele vai vir. Mas louva, adora, canta, porque quando a gente está passando por um momento difícil, o inimigo espera que você reclame, que você resmungue, que você xingue, que você trate as pessoas mal, que você, sabe, deseje o mal para o outro que está fazendo mal contra você. Mas quando você começa a louvar, o inimigo vai pensar, isso aí é doido. E é loucura para os homens, né? As coisas de Deus. O inimigo vai pensar, essa daí tá doida, eu tô esperando que ela xingue, que ela brigue, que ela esbraveje, que ela resmungue, que ela reclame. E ela tá louvando, mesmo diante de tudo isso que ela tá acontecendo na vida dela. É isso que você tem que fazer. É isso. Louva ao Senhor. Aí depois, enquanto eles louvavam, né? Todas essas pessoas, os moabitas, os amonitas, os habitantes da montanha de Seir, que tinham vindo atacar Judá, foram destruídos. Eles simplesmente foram destruídos enquanto eles louvavam ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Eles louvavam, eles só estavam louvando ao Senhor. Os amonitas e os moabitas atiraram-se então sobre os povos das montanhas de Seir. Uns brigaram contra os outros para um massacre de exterminação. E isso feito, puseram-se a matar uns aos outros. Eles brigaram entre eles. Tendo chegado os homens de Judá à altura de onde vê o deserto, olharam para a multidão e eis que lá não havia mais que cadáveres estendidos por terra. Então, quando eles chegaram, só tinha cadáveres. Eles não precisaram fazer nada, além de louvar, adorar no nosso Deus. Então avançou Josafá com seu exército para despojá-los e encontraram riquezas, vestimentas e objetos preciosos em abundância. Eles não precisaram fazer nada, essa guerra era do Senhor. Então, não precisaram fazer nada, não. Eles adoraram, louvaram e acreditaram, colocaram a sua confiança no Senhor. É isso que você tem que fazer. Louva, adora e coloca a sua confiança no Senhor. Acredita na profecia que foi feita para a sua vida, na palavra que o Senhor te deu. E siga louvando e adorando, porque tenha certeza que o Senhor, Ele cumpre. Ele finaliza aquilo que Ele começou. Ele cumpre as suas promessas. E Ele vai fazer na sua vida aquilo que Ele prometeu. Não desista, não desanima, louva. Louva ao Senhor, porque Ele vai vir lutar essa batalha para você. Então, avançou Josafá com seu exército para despojar todas essas riquezas, né? E olha só, agarraram em tal quantidade que não puderam levar tudo. A pilhagem durou 3 dias, eles demoraram 3 dias para levar todas as riquezas que o Senhor deu para eles. 3 dias, não foi suficiente. A quantidade de gente que tinha entre eles não foi suficiente 1 dia para levar tudo. Precisaram de 3 dias. Grande será a abundância, grande será aquilo que o Senhor irá fazer na sua vida. Toma posse disso. O Senhor vai fazer algo maravilhoso na sua vida. Você só tem que louvar, agradecer, adorar o Senhor e acreditar que Ele é poderoso. Ele pode fazer, a sua confiança tem que estar nele.
Do mesmo jeito que Josafá acreditou aqui. Então, no quarto dia, reuniram-se no vale de Beracá, onde louvaram ao Senhor por tudo que o Senhor já fez. Eles louvaram antes, adoraram, confiaram, e depois que o Senhor fizer isso que Ele vai fazer de bom na sua vida, aí que Ele te prometeu, que Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai salvar. Louva. Então, depois que tudo isso de bom aconteceu, o que eles fizeram? Louvaram ao Senhor. Então, tem muitas pessoas que pedem ao Senhor algo e na hora que recebe, esquece de agradecer, né? Ah, agora eu já recebi. Esquece de agradecer ao Senhor, porque tudo vem dele. Ele que deu permissão, ele que fez. Então, a gente vai esquecer de agradecer depois de receber, não pode. Então, aqui outra lição. Depois que receber, agradeça. Louve, continue louvando ao Senhor. Não esqueça dos bens, de tudo que Ele já fez na sua vida até hoje. Você pode estar passando por uma guerra, por uma situação difícil na sua vida hoje. Mas e anteriormente? O que o Senhor fez na sua vida? Você está lembrando de agradecer? Se recorde das coisas maravilhosas que Ele já fez para você, para os seus familiares, para alguém que você conhece. E acredita que se Ele fez, Ele pode fazer de novo. Se Ele fez no passado, Ele pode fazer hoje. Então, louve já por tudo que Ele tem feito. Você está vivo aqui agora, podendo assistir essa live. Você tem vida, tem saúde, está ouvindo, está enxergando. Já louva a Deus por isso. Agradece. Tem tanta gente que não pode enxergar, não pode ouvir. Não tem um celular, não tem internet. E você está aqui. Então agradeça o Senhor. Louve o Senhor. Por isso, esse lugar, né, onde eles chegaram, ainda é chamado de Beracá. Os homens de Judá e de Jerusalém, tendo à frente deles Josafá, retomaram alegres o caminho da cidade, pois o Senhor tinha levado ao máximo a sua alegria. E é assim que Ele vai fazer com você também. Livrando-os de seus inimigos. Entraram em Jerusalém, no templo do Senhor. Foram a um templo, a uma igreja, ao som de cítaras, harpas e trombetas. Eles louvaram o Senhor. O terror do Senhor apoderou-se de todos os reinos estrangeiros, todos aqueles que não eram Judá nem Jerusalém, né? Todos os estrangeiros, os que estavam ao redor dele, dessas terras, eles ficaram aterrorizados ao ouvirem a notícia de que o Senhor combatia os inimigos de Israel. É assim, os seus inimigos vão bater em retirada. Essa doença, não é para a morte. Essa situação na sua vida, ela vai passar e você vai vencer. Sabe por quê? Porque os inimigos vão bater em retirada, porque é o Senhor que luta as suas lutas para você. Você louva, você adora aquele que vem lutar por você. E os seus inimigos vão bater em retirada. Aleluia. Acredita. Depois o reino de Josafá gozou de tranquilidade, porque o Senhor lhe deu paz com todas as nações vizinhas. Vai chegar uma hora em que tudo isso que você está vivendo, essa guerra, vai passar. E você vai ter paz. Porque é o Senhor que dá a paz que excede todo entendimento que ninguém entende. E no meio da guerra, diante da guerra também, mesmo não findando ela, o Senhor dá a paz que excede todo entendimento. Que em vez de você estar reclamando, você está adorando, você está louvando, glorificando o nome de Jesus. Amém? Sabendo que a sua vitória vai chegar, porque Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. Então, essa paz que excede todo entendimento, que o mundo vai pensar é loucura, como essa pessoa está adorando, está louvando, está sorrindo, está brincando, se ela está passando por essa situação. Mas é Jesus. Ele é a nossa verdadeira alegria. Então, quando a gente acredita nele, quando a gente está com ele, mesmo passando pela situação, a gente vai dando glória. Passando a situação, dando glória a Jesus. É isso. Que a paz que excede todo entendimento reine em nossos corações. Josafá reinou, pois, sobre Judá 35 anos, né?
Pensa, 35 anos ele reinou com paz e alegria. Quando começou a reinar, reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Azuba, filha de Selaque. Tomou por regra o proceder de seu pai Asa, sem dele se afastar. Fez o bem aos olhos do Senhor. Fez aquilo que o Senhor pediu para ele fazer. Todavia, os lugares altos não desapareceram e o povo não tinha ainda, olha só, mesmo diante de tudo que o Senhor fez, livrou, deu abundância, tantos anos, né? Ele reinou 35 anos. Mesmo assim, o povo, olha só, não tinha ainda o coração firmemente unido a Deus de seus pais. Tinha pessoas que, mesmo tendo recebido tanta graça do Senhor, ainda não tinham se rendido a Ele. Agradeceram, ficaram felizes porque receberam, mas continuam nos seus caminhos errados. E isso entristece o coração de Jesus. A gente tem que receber e continuar no caminho, certo? Não é porque agora eu posso descansar, não. Nunca. Vigiai e orai, porque não sabei o dia nem a hora. É todo dia oração, louvor, sabe? Buscar o Senhor todo momento. Ele tem que ser o primeiro todos os dias da nossa vida. Ele quer essa intimidade de todos os dias nós o buscarmos, o adorarmos, o bendizermos, entregar o nosso dia, a nossa vida, agradecer, né? Olha só o final. O restante dos atos de Josafá, desde os primeiros até os últimos, encontra-se relatado nas memórias de Jeú, filho de Anani, os quais estão inseridos no livro dos reis de Israel. Olha o que aconteceu no final da vida de Josafá. Depois disso, e eu não quero que isso aconteça, eu não desejo que isso aconteça na sua vida. Depois disso, Josafá, rei de Judá, fez aliança com Ocosias, rei de Israel, cujo procedimento era ímpio. Com quem você tem se aliado? Com pessoas que têm a mesma fé que você, que acreditam em Jesus, ou que estão te levando para o pecado, para o erro. Aí é uma coisinha aqui, uma bobeirinha ali, mas está te levando a pecar, está te levando para o lado contrário ao que Jesus pediu para você ir. Então ele se juntou com os Ocosias, que tinha procedimento ímpio. Eles se associaram para construir navios destinados a ir a Tarsis. Construção essa feita em Aciogabá. Então Eliezer, filho de Dodias, de Maresa, fez contra Josafá o seguinte oráculo: porque fizeste aliança com Ocosias, destruiu o Senhor a tua obra. Tudo aquilo que o Senhor tinha feito de bom em tantos anos na vida de Josafá, o Senhor destruiu porque ele se aliou com a pessoa errada. Com efeito, os navios se despedaçaram sem ter podido ir a Tarsis. E esse foi o fim de Josafá. Depois de um tempo glorioso em que o Senhor lutou por ele, em que ele adorou o Senhor, sabe? Em que ele conduziu. Em um determinado momento da vida, ele achou que podia se aliar com uma pessoa que não estava no mesmo propósito, no mesmo princípio, buscando o mesmo Deus que ele. E aí tudo desandou. E ele morreu. Morreu no pecado. Morreu longe do Senhor. Então, esse final não é o que a gente deseja, né? Que a gente possa buscar o Senhor todos os dias da nossa vida, enquanto a gente existir aqui nessa terra. Buscar o Senhor em primeiro lugar, enquanto Ele pode ser encontrado, adorar, louvar, acreditar, confiar nele, nas promessas que Ele fez para nós, que com certeza Ele fará. Não se desvia, não pensa que é só uma bobeira, que é uma coisinha. Foca no Senhor, naquilo que o Senhor te pediu para fazer e segue. Não se desvia. Porque o Senhor é poderoso para fazer maravilhas na nossa vida, mas Ele é justo. E Ele não divide o trono dele com ninguém, você tem que adorar Ele. Se você se junta com pessoas que fazem coisas que Ele não gosta, você vai tender a fazer também as mesmas coisas.
E você vai acabar deixando o nosso Senhor de lado e fazendo aquilo que você não deveria fazer. Então essa é a palavra hoje, né? Confia no Senhor, louva, adora, bendiz. Acredita nas promessas dele, que ele vai lutar as suas lutas. Mas não esquece de adorá-lo e louvá-lo depois. Buscá-lo sempre, sabe? Em todos os momentos da sua vida. Não larga dele para fazer coisas que ele não te pediu para fazer, para estar em lugares, em situações que ele não pediu para você estar, ou que ele já pediu para você sair. Não permaneça nesse lugar, nessa situação que o Senhor já pediu para você sair. Não permaneça, acredita, o Senhor tem o melhor para nós. Amém? Espero que essa palavra tenha sido de valia, né, para vocês, que eu sou só um instrumento. Se tirar Deus da minha vida, tirar Jesus de mim, não sobra nada que presta. Então, eu só quero aqui servir vocês. Que o Senhor Jesus possa tocar, que o Espírito Santo possa tocar o coração de vocês e que essa palavra possa adentrar ao coração e que vocês possam, de fato, que nós possamos buscar cada vez mais o Senhor e não esquecer nunca dos seus favores, de tudo aquilo que Ele já fez e do que Ele pode fazer. E Ele vai lutar essa guerra para você, acredita? Só não desanima. Amém? Compartilha esse vídeo com alguém, tá? Deixa seu like. Deus abençoe. Um ótimo dia. Tchau!